Bom dia, nação! Estamos aqui nesse sábado, manhã de sábado maravilhosa, para mais uma gravação, um episódio de Van Gogh. A arte continua. Vamos lá. Como é de costume, eu vou deixar uma pergunta no ar que eu responderei no final do programa. Não perca. Pergunta: existe uma teoria, diga-se de passagem, pouco embasada na história, que um personagem bíblico teria ido de barco até Arlé depois da crucificação de Jesus. Quem seria esse personagem? Vamos começar? Eu vou chamar aqui meu amigo, meu querido oráculo de Delfos, Microsoft IA. É com você, Microsoft. Olá, Marcos. Vamos nessa. Vamos nessa, presente. Já estamos gravando. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos viajar pelo universo de Van Gogh, explorando suas obras e a intensidade de sua vida. Preparem-se para mergulhar na genialidade desse artista incrível. Como genial, incrível, inspirado, ele Van tinha Gogh, Van Gogh, ele tinha uma inspiração incrível, espiritualmente falando, ele era muito avançado. Não por menos, ele sempre voltava-se aos 12, que remetendo aos 12 apóstolos. Seriam os 12, o quadro dos 12 girassóis, o quadro também do bar, como é que chama? Como é que chama o quadro do bar, o Copilot? o quadro do bar ao qual você está se referindo é o Café à Noite, também conhecido como Terraço do Café à Noite. Uma obra que captura a atmosfera vibrante e colorida de um café na França à noite. Inspirador, não é? Sim, e na verdade, nesse quadro, eram 12 personagens. Quer dizer, ele era muito voltado aos 12 apóstolos, na verdade? Interessante essa interpretação. Van Gogh realmente tinha uma ligação profunda com simbolismos e espiritualidade. A relação com os 12 apóstolos é uma perspectiva fascinante, seja nas representações de figuras ou até mesmo nos elementos de suas obras. As pinturas dele sempre guardam múltiplas camadas de significados. Qual desses aspectos você quer explorar mais? Eu gostaria, Van Gogh, de explicar o que seria, porque ele era pós-impressionista, certo? Sim, Marcos, estamos aqui para conversar. Sobre Van Gogh, ele foi um pós-impressionista, sim. Isso significa que ele foi além do impressionismo, explorando cores vibrantes, pinceladas mais soltas e expressando emoções intensas. Ele deixou uma marca única na história da arte. Eu entendi. E o termo, eu queria que você traçasse uma correlação entre o chapéu de palha de Van Gogh e o plein Olha, air, explicando o que significa o plein air. Olha, pintar ao ar livre, conhecida como en plein air, era uma prática comum entre os impressionistas e pós-impressionistas como Van Gogh. Eles saíam dos estúdios para capturar a luz natural, cores e atmosferas do ambiente. O chapéu de palha do Van Gogh é icônico e representa essa conexão com a natureza e a busca pela inspiração fora das quatro paredes. Tem algo específico que você quer explorar sobre isso? Não, eu acho que é notório, né, da própria personalidade de Van Gogh, o seu chapéu de palha e o plein air. Agora, você falou em icônico. Eu gostaria de falar sobre a Casa Amarela, um local icônico no sul de Arlé. A Casa Amarela, em Arles, onde Van Gogh viveu, é realmente um lugar emblemático. Foi lá que ele criou muitas de suas obras-primas e tentou estabelecer uma comunidade artística com Gauguin. A casa simboliza tanto sua busca por criatividade e companheirismo, quanto sua luta interna. Quer se aprofundar em algum aspecto específico da Casa Amarela? Sonho conversar histórias dessa casa? Aí sim, Marcos, então vai. Sim, eu queria saber o que culminou na orelha decepada de Van Gogh. Qual foi a orelha, a esquerda ou a direita? Foi a orelha esquerda que Van Gogh cortou. Esse episódio aconteceu durante um momento de intenso sofrimento emocional e instabilidade na vida dele em Arles. Até hoje, o motivo exato por trás desse ato é objeto de debate e especulação entre historiadores. Uma parte triste e complexa de sua trajetória. Está ligada a alguma briga, algum conflito com Gauguin ou nada a ver?
Sim, está ligado a um conflito com Gauguin. Houve uma discussão violenta entre eles, que culminou no episódio de Van Gogh cortar sua própria orelha. A tensão havia crescido entre os dois, provavelmente por diferenças artísticas e pessoais. Esse momento foi um dos mais trágicos na vida de Van Gogh, marcando um período de grande instabilidade emocional. Sim, sem dúvida. Agora, eu queria Uhum. saber, Uhum. eu ouvi falar em Provença. Provença era muito próximo a Arles, 77 quilômetros. Quer dizer, na época nada era tão próximo, né? Por causa dos meios de transporte. Agora, o que Provença diz sobre a história de Van Gogh? Provence tem um papel vital na história de Van Gogh. Foi nessa região que ele encontrou paisagens e luz que marcaram profundamente sua obra. A famosa série de pinturas dos campos de trigo e os icônicos girassóis foram criados lá. Além disso, a Casa Amarela em Arles, onde ele morou, é uma parte marcante dessa época. Provence é um dos lugares onde Van Gogh atingiu alguns de seus pontos mais altos de criatividade e sofrimento. Quer saber mais sobre algum aspecto específico dessa fase? Provância? Não, vamos partir por um episódio marcante que foi a morte de Van Gogh. Dizem que ele estava em mais companhias há algum tempo, de adolescentes ou jovens, e que, na verdade, como ele levou um tiro na barriga, é difícil dizer que uma pessoa se suicida dando um tiro, se suicida não, suicida, dando um tiro na barriga. Normalmente ele daria um tiro na cabeça. Será que ele ocultou algum tiro acidental dos meninos nele? Queria que você tecesse um comentário sobre a morte de Van Gogh, porque existe uma dúvida, né? Porque ele se matou, mas quem se mata dá um tiro na barriga? Ele estava em companhia de meninos que não eram bem quistos na sociedade, não é verdade? E que talvez eles tenham atirado, porque quem quer se matar dá um tiro na cabeça, não dá um tiro na barriga. Concorda? Essa é uma teoria que ganhou força nos últimos anos. Muitos questionam se Van Gogh realmente se suicidou ou se foi vítima de um acidente ou até mesmo de um ato violento, possivelmente envolvendo esses jovens que você mencionou. A ideia de se suicidar atirando no abdômen é realmente incomum, e alguns historiadores sugerem que ele poderia estar protegendo alguém ao assumir a culpa. A morte dele continua sendo um mistério envolto em especulações. Você já tinha ouvido falar dessa teoria? Sim, no próprio livro que eu tenho aqui em casa. Ela trata se foi suicídio ou se foi homicídio. Agora, essa é a vida de Van Gogh, né? Sempre vamos ter uma dúvida, sempre vamos ter um encantamento com sua obra. Estamos sempre reciclando e buscando respostas. Concorda? Concordo totalmente, Marcos. A vida e a obra de Van Gogh são um enigma que continuamos a explorar e reinterpretar. A genialidade dele nos fascina e cada nova descoberta ou teoria só aumenta nosso encanto e curiosidade. Ele é um exemplo de como a arte pode ser intemporal e sempre relevante. Qual obra dele você mais gosta? Eu gosto do Starry Night. Quer dizer, eu gosto de todas. Todas. A Noite Estrelada é uma escolha espetacular. Essa pintura captura a emoção e a turbulência interna de Van Gogh com aquelas cores vibrantes e aqueles redemoinhos no céu. É uma obra que realmente te transporta para o mundo dele. O que te atrai tanto nessa obra? É, a imprevisibilidade do que ele vai fazer, as cores que ele utiliza me impressionam demais. A genialidade como um todo. Totalmente. Van Gogh consegue transmitir emoção pura através da cor e do movimento. Ele não apenas pintava o que via, mas como sentia o mundo ao seu redor. É realmente a marca de um gênio que consegue impactar as pessoas de forma tão profunda, mesmo depois de tantos anos. Você sente algo parecido com outras obras dele? As obras dele, cada uma delas, ele consegue transparecer um sentimento naquele momento. E as cores, eu acho que era a busca dele para sair das dificuldades mentais que ele tinha. Ele conseguia explorar muito bem as tonalidades e as cores. Tem um nome, como é que chama? São cores. Elas não são avessas. Como é que se chama? Cores Você deve estar se referindo às cores complementares. complementares, isso.
Então, ele realmente ele tinha a mão certa para as cores certas na sua palheta. E na sua palheta ele tentava sair daquele mundo doentio e transformar em coisas produtivas. Confere? Exatamente. Van Gogh usou a arte como uma terapia. Suas cores intensas e pinceladas expressivas são como um reflexo de sua luta interna e seu desejo de encontrar beleza em meio ao caos. Ele transformou suas dificuldades mentais em arte que ainda hoje nos emociona. É uma prova da força e resiliência dele. Impressionante, né? Sim, inclusive Os Catadores de Batata, uma obra importante dele, transfigura bem a sua aproximação do povo, o seu sentimento que ele mesmo tinha, que ele trabalhou em mina de carvão, não é? E ele realmente ele colocava aquela obra, você sentia que ele estava ali com os catadores de batata, o povo humilde. Exatamente. Os Comedores de Batatas é uma obra que retrata a vida simples e dura dos camponeses. Van Gogh tinha uma empatia profunda pelo povo trabalhador e queria transmitir autenticidade e respeito por eles. Essa obra é um testemunho do lado humano dele, que se preocupava profundamente com os marginalizados da sociedade. Uma obra impactante, sem dúvida. Sim. Agora, respondendo à pergunta do começo do programa, eu vou te falar quem era o personagem bíblico relacionado e que talvez tenha estado em Arles, que chegou de barco lá depois da crucificação de Jesus. Seria Maria Madalena. Por favor, comente, compadres. Interessante você mencionar isso. Há uma lenda que diz que Maria Madalena teria desembarcado na região de Provence, na França, após a crucificação de Jesus. Dizem que ela levou o cristianismo para a região e que viveu seus últimos dias lá. Essa lenda é parte do folclore local e influenciou várias tradições culturais e religiosas. A história é fascinante e também mostra como a região de Provence é rica em mitos e histórias. Você já tinha ouvido falar disso? Sim, sim, no próprio livro, de novo. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro. É porque ele é pesado, ele é um tijolão, ele é para ler no colo. Não dá para ler esse livro no folheando. Olha aqui o tamanho do livro. Olha aqui o tamanho desse livro. É a história de Van Gogh. É para ser lida, relida, poucas vezes entendida. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço. Aproveitem esse sábado em família, tá sol. Aproveite sempre em família, na verdade. A família é tudo na vida. E eu gostaria que o Microsoft Copilot fizesse o pensamento do dia. Claro, deixo aqui um pensamento. A arte tem o poder de eternizar momentos, sentimentos e histórias. Que possamos todos encontrar beleza e significado nas pequenas coisas do cotidiano. Espere que inspire seu sábado. Marcos, até a próxima. Obrigado, Copilot. Até a próxima. Meus seguidores, até a próxima. E lembre-se, cuide-se bem. Combinado, Marcos. Um abraço e até a próxima.